Ei, Natália! Oi, será que agora eu consigo ficar aqui? Uhul! Eu tô sendo traída pela internet hoje, Ah, mas mas tudo tudo bem. bem. Ela gosta de fazer suspense. É, só para deixar a gente mais calma, assim, né, na situação. Nossa, mas agora tá ótimo, viu? Eu tava aqui Ai, que bom. contando, a Sandra Helena perguntou quais são os sabores, ó, tem aqui nos comentários, né? Quais são Aham. os sabores que enchem o meu dia? Eu falei da canjiquinha que eu fiz hoje, menina. Ah, verdade. Que eu queria sentir o sabor da canjiquinha da minha mãe, então foi uma canjiquinha de saudade. E é bom que você vai poder falar um pouco sobre isso também. Ah, com certeza. Então, aproveitando o gancho aí, já me recuperei aqui já. Vamos tentar seguir agora. Isso. Pensando um pouco até nisso, né, que a Sara trouxe com a canjiquinha, que ela até tinha me contado também mais cedo. Foi isso um pouco que permeou assim dentro do que eu trouxe aqui para tentar conversar com vocês, né? Falar sobre sabores da memória. Então, o que significa isso, né? Primeiramente, eu acho que a gente deve parar para pensar o quanto que um gosto e um sabor, ele diz muito sobre a gente, diz muito sobre a cultura que a gente está imerso, diz muito sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a forma como a gente se comporta, como a gente percebe as coisas, o nosso local, o nosso tempo, espaço também, né? E como isso vai se transformando também com o tempo. Eu fiz essa mesma provocação, né, que a Sara trouxe da canjiquinha com algumas pessoas da minha família e trouxeram coisas que hoje talvez nem existam mais ou coisas que eram totalmente desconhecidas a mim. E apesar de não ter nascido de fato em Minas, eu sou criada, né, mineira. Eu sou mineira de coração há muito tempo. E assim, a maioria das comidas citadas foram essas, assim, feitas de fogão a lenha, comida de panela grande, é comida que dá calor mesmo, é comida que sustenta, né? Como diz minha avó, que dá sustância. A comida que vai e enche a gente de todos os jeitos, né? Então, é curioso pensar como que é para além da forma como a gente come para suprir uma necessidade, né, de fome. Ela não é só para isso, né? A comida ela diz muito mais a respeito de todas as outras coisas que envolvem ela. E por falar em coisas que envolvem ela, né, tem também toda uma relação com todos os outros sentidos que a gente até já conversou, né, alguns aqui Uhum. sobre no projeto Sensibilizar-se, que foi, a gente já falou um pouco sobre o olfato, sobre os cheiros, já falou um pouco sobre a visão, né? Ainda vamos falar sobre a questão do tato, mas falamos sobre a audição até com a Sara também, né? E hoje eu venho aqui falar sobre o paladar, que nada mais é do que uma construção de um sentido tão complexo que ele traz à tona todos esses outros que a gente estava falando agora, né? Sim. Então, quem acompanhou, por exemplo, a live passada da Raquel, viu ela falando sobre o cheiro de várias comidas e como que você fala sobre o paladar, sobre sentir o gosto de alguma coisa sem lembrar do cheiro dessa coisa também, né? Então, o processo da gente comer algo, sentir algo pela boca, né, saber diferenciar esse gosto, ele traz à tona todos esses sentidos, ele envolve todos esses sentidos. A gente come pelo olhar também, então aquela comida se apresenta de alguma forma, ela tem um cheiro que é convidativo, e por último vem aquele paladar que é praticamente a explosão de toda aquela situação, né? Para o bem ou para o mal. Às vezes você vai ser enganado pelo cheiro maravilhoso, ou pela forma como foi muito bem apresentado, e o gosto nem estava tão bom assim, mas você dá uma chance para aquilo por causa Aham. desses outros sentidos, né? Sim. E o barulho da comida, não só da mastigação, assim, mas o barulho que a comida faz, ela traz essa sensação também de cremosidade. Até tinha comentado com a Sara, né? A gente fala que um biscoito tá ruim quando ele não faz o croque, né? Isso tem a ver É. também com o barulho que a comida faz, assim. A maçã, a mesma coisa. A gente faz o diagnóstico de uma maçã boa por causa do barulho que ela faz, né? É verdade, E isso é Natália. muito curioso, assim, como que a complexidade do sentido do paladar, ela abarca todas essas questões. E por isso também, né, junto com o olfato, é um dos sentidos que mais traz essas marcas na nossa memória, assim, desde a nossa infância. Desde, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai tomar, que é o leite materno, né?
e que ele já marca para a gente aquele momento que faz essa conexão do ser humano a partir dessa troca de comida, essa troca de alimento, né? E isso é muito bonito, assim, da gente poder pensar, né? Para falar sobre o que o afeto traz nesse momento nosso de comer. E até curiosamente, né? Estava procurando algumas coisas sobre isso e fui ver, assim, como que foi essa relação da comida. Antes a gente comia, antigamente, bem antigamente, comia por uma necessidade de suprir a fome, né? Como eu tinha falado. Depois isso acabou virando um momento de reunião, porque você precisava usar alguns utensílios, precisava cozinhar esses alimentos e você acabava fazendo uma quantidade maior. E isso envolvia o quê? Também as pessoas que estavam ali para comer conjuntamente com você, né? Então aquilo acabou ficando conjunto. De repente isso virou a questão dos restaurantes, que começou ligado muito com a situação de saúde, de fazer uma comida para curar, né? E posteriormente foi se criando um cardápio, onde hoje a gente tem uma diversidade, né, de restaurantes para se comer fora de casa. Então, primariamente, a cozinha ficou aquele lugar onde a gente faz a nossa refeição e come. E a minha família adora a cozinha, é o cômodo mais adorado assim da casa. Então, todo mundo se junta para ficar na cozinha, naquele ambiente que é gostoso, que você vai sentindo o cheiro, já vai te instigando a poder comer aquela comida, né? E se tornou esse ambiente. E aí, curiosamente, eu, que sou uma pessoa que gosta também de cozinhar, né? Não só assistir séries de cozinha, mas que gosta também de estar na cozinha, acho que é muito por esse movimento que fazer o alimento traz, sabe? Enquanto você está preparando aquela comida, você já pensa que outras pessoas vão comer, você está agradando elas pelo paladar, né? Você está trazendo um cuidado e um carinho com aquela comida. E ao mesmo tempo você também vai se cuidar, porque você também vai comer aquela comida. Então teve todo um processo assim que envolve. E nos momentos até que eu ia me mudar de casa, né, falando dessa relação da cozinha, hoje em dia a gente percebe muito apartamento que tem uma cozinha do tamanho de um banheiro, assim, que é muito pequenininha, às vezes é do mesmo tamanho. E isso tem muito a ver com a nossa relação, né? Com o que a gente começou a fazer? Começou a comer muita comida pronta, começou a comer muito fast food, muita comida na rua, a fazer pedidos de comida fora. E isso traz até um movimento nessa arquitetura. Por isso que os apartamentos mais novos começaram a ficar com essas cozinhas menores, né? E que particularmente me entristece. Porque a cozinha era para estar todo mundo ali, né? Junto cozinhando. E não caber uma pessoa só para poder fazer a comida própria no fogão. Então, é uma relação que expande, assim, para além daquele movimento de colocar o alimento na sua boca, né? E, e a gente tenta resgatar isso, né, até nessa fala, para um momento, por exemplo, de agora, assim, o que a gente tem feito agora, né, com esse nosso momento em casa, né, de quarentena, por exemplo. E aí comentei até com a Sara sobre um termo que é muito utilizado nas pesquisas e que restaurantes começaram a utilizar, chefes de cozinha começaram a utilizar também, que é a famosa comfort food, né? Que para quem nunca ouviu esse termo, nada mais é do que a comida confortável. Então, o que é esse movimento culinário da comida confortável? É exatamente você trazer à tona esse tipo de alimento que traz esse calor, mas não é calor no sentido de temperatura do alimento, é esse calor da alma, sabe? É você alimentar para além da comida que alimenta o seu corpo, ele vai alimentar a sua alma também. Então, junto com isso, ele está também o que? A comida caseira, resgatar essa... que aqui no Brasil a gente vai falar do arroz com feijão, né? Então, em outros lugares, em outras culturas vão falar de outras comidas, mas o que é que na casa da cozinha brasileira tem aquela mão que vai fazer essa comida? Então, trazer esse aspecto dessa cozinha, né? E que é pessoal, é individual, porque eu tenho uma comida que para mim, na minha infância, faz sentido, que ela é confortável, a Sara tem outra, meu irmão vai ter outra, mesmo tendo, às vezes, a mesma criação, estando no mesmo ambiente. Então, tem marcas, tem comidas que vão te marcar de formas totalmente diferentes, né? E é um movimento para tentar trazer mais essa simplicidade, por exemplo, desses alimentos, né? Em apostar no sabor que eles próprios têm, para além de coisas extravagantes e
industrializadas que vão similando os sabores. Então, né? O que é uma essência? O que é tem gosto de tal coisa, mas não é tal coisa, sabe? Então, fugir um pouco disso, voltar, por exemplo, a essa situação desse momento que traz essa cozinha com gente, do processo de você cozinhar, quem são as pessoas que estão ali na sua volta, com quem você come, que tipo de alimento vai te trazer esse conforto, e nada mais justo do que, por exemplo, fazer isso agora, né? Nesse momento que a gente está ficando mais em casa, da quarentena, e que às vezes a gente dá uma corrida ali para preciso comer um hambúrguer com batata frita, preciso me entupir de doce para esquecer que eu estou muito mal, que eu estou angustiado com alguma coisa, e que faz parte. Mas a sensação de você pedir a receita da sua mãe, da sua tia, do seu pai, do seu avô, sabe, que só eles sabem fazer, e você vai lá e faz, e aquilo ali não vai ficar igual ao que eles faziam, mas com certeza vai te dar uma lembrança muito boa, assim, a ponto de te dar esse conforto. E não é só Exatamente. pelo sabor. É tão extraordinário esse movimento, porque você pode fazer, não ficar no mesmo sabor do que a feijoada que seu avô fazia, mas é exatamente o que causou na sua memória, né, na sua biblioteca sensorial, o que causou o momento de comer aquela feijoada que foi o seu avô que preparou. Tinha o seu avô ali te servindo, tinha outras pessoas em volta na mesa, com certeza tinha um som específico, tinha um cheiro que era diferente, e que a sua comida não vai ter o mesmo gosto do que a dele, mas ela com certeza vai abrir esse baúzinho, vai resgatar esse sabor de lá e vai trazer todas essas sensações. Assim. É um ciclo mágico que acontece. É você botar a comida na sua boca, sentir aquele gosto, ver aquilo, ele manda a informação para o seu cérebro e traz à tona aquela sensação e aquela emoção, que às vezes até faz chorar. Tem É, gente que sente tanto que chora comendo algum tipo de comida, assim, que causa totalmente essa transborda, né? Esse tipo de emoção para gente aqui. E aí, uma outra curiosidade, né? Trazendo nesse ponto também uma outra curiosidade do movimento de agora. Não sei se alguém aqui que está assistindo a gente já ouviu falar sobre a pandemia, que foi um movimento que foi o termo cunhado nesse momento que a gente está em casa, né? Por conta de uma pandemia e que virou febre, uma sensação. As pessoas é. começaram a querer fazer o seu próprio pão. E nada Olha, mais café da manhã brasileiro do é, que ter o pãozinho, sabe? eu fui afetada pela pandemia. Tá vendo? Eu fui instigada pela pandemia, eu já tenho fermento, eu já tenho farinha, já tá salvo, eu só ainda não me arrisquei a fazer. Já peguei receitas com uma tia minha, que deve estar aí assistindo também, mas assim, tô para fazer. E aí, assim, foi louco, assim, sabe? Foi um movimento que as pessoas perceberam que as receitas mais procuradas da internet estavam sendo de pão caseiro. Teve padarias e mercearias que falaram que sumiram os fermentos e as farinhas das prateleiras, porque as pessoas Nossa, estavam procurando de fato para fazer. E aí eu fui atrás de algumas informações, assim, do que é, por quê, sabe? Primeiro porque pão, né, tá ali, né? Porque não tem ninguém que pense que na infância, na adolescência, mesmo quando você vai fazer uma dieta e tem que, de forma muito, muito triste, arrancar o pão do seu dia a dia, porque é um carboidrato pesado, você tem ele ali de alguma forma na sua lembrança, né? E o processo de fazer o pão, que era isso que a gente estava falando um pouco no início, né? De você ter outras coisas envolvidas para além daquele gosto. O que é esse processo de fazer o pão? Por que agora as pessoas começaram a fazer pão? Você não tem tempo para fazer um pão. Você não pode atropelar a exigência do tempo e da paciência que o pão te pede para fazer. Se você passa por cima disso, ele vai te trair. Ele não vai crescer, ele não vai assar, ele não vai ficar crocante, ele não vai reagir a ponto de você falar que fez um pão. Então você precisa estar envolvido com aquela exigência que ele tem, que é de ser calmo, é de ter uma paciência, é de você ter todos os seus sentidos envolvidos naquele momento, de cuidadosamente, de medida, misturar todos aqueles alimentos, é de você tocar com as suas mãos a massa, que particularmente eu adoro tocar com as minhas mãos na comida, eu então eu também. acho que tem uma sensação muito diferente de você comer a comida tocando nela.
E Sim. tem esse processo, né, da massa, de você sovar aquele pão, de você esperar com que ele cresça, de você botar ele no forno depois, torcer, fazer, né, deixar o tempo dele para que ele cresça ali dentro do forno. E aí, de repente, em alguns minutos, a sua casa inteira está cheirando a pão. Todo o ambiente está cheirando a pão e você já é tornado por aquilo, e isso já tem um tempo que você está ali, desde o primeiro momento que você sujou a cozinha toda de farinha. Então você fica envolvido com aquela sensação e que é quase que uma terapia. Por isso que as Com pessoas certeza. começaram a tentar e buscar fazer, né, esse pão e que aumenta-se até o nível, né? Depois que você faz o Sim. primeiro dá errado, dá o segundo mais ou menos, o terceiro fica feio, mas fica gostoso. E aí você continua fazendo para tentar chegar em algum lugar, né? E aí a fermentação caseira entra em voga, você quer misturar sabores, quer fazer pão recheado. É, Então, assim, eu passei por isso também. aí tá vendo? Então, assim, é muito louco. E até chegar o momento de que você vai provar esse pão, né? E oferecer para as pessoas. Isso. Então, diz E tem um muito, assim. sabor muito diferente mesmo, Natália. Daquele que. Depois que a gente faz o primeiro pão, a gente faz um bolo. Quando você come aquilo que você fez, é diferente daquilo que você comprou. É, Uhum. isso pra mim ficou bem claro mesmo. E aí você fica com. Você transforma. Eu acho que você coloca uma lacuna a mais, sabe? Naquela possibilidade de eu fiz o meu pão, eu consegui fazer o meu. Isso. E aí, a partir É, daí, você começa a enxergar aqueles outros que você comia de uma forma diferente, sabe? Então, para você que sim. ainda não se arriscou na cozinha nesse momento de quarentena, fica aí o convite, fica aí essa missão, porque é algo que vai transformar, assim, é algo que muda completamente. Mesmo que na primeira leva não dê certo, alguma coisa você vai conseguir fazer. E não precisa ser de cara o pão, porque o pão foi, assim, um movimento, mas alguma coisa você vai conseguir ter feito pelas próprias mãos. E isso tem uma sensação completamente diferente, assim. Até para além de só fazer, né? Se não é muito apto à questão da cozinha, tem esse nosso momento de comer, né? E estava conversando com a Sara e ela me lembrou muito bem de um outro estudo assim sobre essa questão do comer, do ato de comer, que é o Mindful Eating, né? Que é nada mais é que a junção do mindfulness, que é você ter atenção plena a alguma coisa, com o ato de comer, o eating, né? Então é atenção plena nesse momento de comer alguma coisa. E ele é isso, é basicamente um convite a você estar àquela mesa e desligar a televisão, desligar celular, prestar atenção primeiro com o seu visual, com o seu olhar ou com o seu tato, se for o caso, de curiosidade, instigar o que tem naquele seu prato. Perceba todas as nuances, você consegue perceber os pontinhos até dos temperos. O que é isso daqui? Por que, que ele está assim e ele não está assado? A crosta que vai se formando quando a gente coloca alguma coisa na panela, no fogão, que dá aquele queimadinho. Então, presta atenção em todas as texturas visuais que você consegue alcançar, né? Sente o cheiro daquela comida e vai fazendo esse movimento lentamente de você tentar diagnosticar tudo que está ali, de você identificar tudo que está ali, se alguma coisa passou despercebido por você, se alguma coisa é nova. Se tem alguma coisa que faz você gostar muito daquele prato, pode ser alguma coisa específica que você talvez não sabe o que, que é, e que ele vai te levar para uma outra situação, para um outro prato semelhante. E você comer com essa atenção, comer devagar, né? Mastigando devagar, prestando atenção no sabor que tem aquilo, vendo quais áreas da sua língua estão diagnosticando aquele sabor, se ele é salgado, se ele é doce, se ele vai trazer esses outros aspectos, né? E agora, mais do que nunca, a gente consegue ter um tempo melhor para poder fazer isso, né? De uma forma mais calma, diminuindo um pouco a ansiedade do fast food ou de você comprar uma comida congelada. Nada contra, tá? Elas ajudam muito a nossa rotina, muitas vezes, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, sabe? Sobre esse movimento do que a gente está comendo, de como a gente come e da forma que a gente faz isso com as outras pessoas também, sabe? Para ir criando esses laços e essas memórias para que não fique só na nossa infância. Quero ter alguma coisa do momento da pandemia de agora que eu consiga lembrar daqui para frente que fui eu que fiz o pão também, né? E não que foram só as receitas da minha mãe que fazia o pão. E aí, para até
falando desse mindfulness, né, dessa prática de comer com atenção plena, prestar atenção no gosto que aquilo traz para a sua língua, né, se aquilo te desperta o aspecto salgado e doce, faz com que você perceba qual é o sabor que mais te chama a atenção, né? Qual que é o sabor que mais te instiga, ou qual que é o sabor que você não gosta. Por que você não gosta de tal comida e gosta muito da outra? Você é do time doce ou é do time salgado, por exemplo, né? Para a gente que está aqui no Brasil, que fica muito entre o doce e o salgado. E aí que trago aqui também mais uma curiosidade, para quem não conhece, né? Além dos nossos 4 gostos básicos que a gente tem, né? Do conhecido, doce, salgado, amargo e o azedo, que acho que é conhecido de todo mundo, a gente já tem um 5º gosto, que é o que se chama de umami, né? Que foi descoberto por um cientista japonês e que, apesar de ter sido descoberto há um tempo já, um século quase atrás, ele só foi aceito nas pesquisas de ciências nos anos 2000 e pouco, assim. Então, hoje a gente já consegue pesquisas melhores e consegue ter isso nos restaurantes e nos pratos que são criados, que nada mais é do que o sabor. Umami em japonês significa gostoso, significa delicioso. Então, é diferente, é estranho falar sobre ele, porque a gente consegue diagnosticar claramente o que é um doce, o que é um salgado, mas o que é o gostoso, né? Parece meio pretensioso falar isso, mas toda a pesquisa dele tem muito fundamento. Ele até algumas coisas aqui no Brasil, né? Porque como ele é um cientista japonês, ele tirou esse umami de algumas substâncias que tem em comidas comuns, como a alga, por exemplo, a alga marinha, né, o nori, que eles comem, cogumelos e aquela mistura toda que a gente conhece do shoyu, da comida japonesa aqui, mas que são presentes muito nos pratos de lá. Mas que aqui no Brasil também tem, assim, a gente come comida brasileira, que é comum da comida brasileira, que tem esse aspecto umami. Então, ele está em vários alimentos, assim. E aí, retomando a questão da atenção plena, o exercício para ver se você consegue descobrir esse sabor gostoso, ele está exatamente nisso. Ele te convida a comer um pedaço de tomate, sem nenhum tempero, tomate puro mesmo, e que você vai mastigando aquele tomate, percebendo qual é a sensação que ele traz para a sua língua. O umami, diz ele, vai ser exatamente o momento em que você para com o gosto do tomate, ele te traz uma salivação maior na sua língua e um gostinho permanece. Esse gostinho permanece no final é o umami. É isso que eles vão chamar de umami. E que ele vai estar presente no tomate, ele vai estar presente em queijos, por exemplo, queijo parmesão principalmente, em aspargo, brócolis, carnes, frutos do mar. E todos eles vão trazer essa sensação para a sua língua. E que quando você aprende a comer a comida sem antes temperar com sal demais, açúcar demais, azeite demais, você aprende o gosto que a comida tem em essência, você consegue diagnosticar, começa a treinar o seu paladar para entender o que é esse sabor do gostoso, né? E começa a usar ele nas suas comidas. E aí, até em defesa, né, no Brasil ele fala que já que é o tomate e o queijo, uma lasanha, então, é o gostoso por si só, né? Já que leva tudo isso, então. E é por isso que é tão gostoso assim, né? Quando a gente come certos tipos de comida, porque tem esse outro sabor que a nossa língua identifica ela e que ela traz essa sensação, assim, gostosa de permanência na boca. Então, fica aí como curiosidade para vocês, para pesquisarem um pouco mais sobre o umami e tentar fazer esses testes em casa com as coisas que vocês já têm, de provar elas sem antes temperar, né? Para ver se vocês conseguem diagnosticar esse tipo de sensação na língua, né? Esse tipo de sabor, assim. E, e também, né, para fazer esse diagnóstico de sabor, de ter essa atenção, né? Eu comentei com a Sara também que eu ia finalizar um pouco essa live, né? Que eu tive um atraso aqui de entrada, mas para finalizar um pouco essa conversa sobre os sabores e sobre essa memória que traz à tona esse tipo de comida que a gente come, fazer uma pequena brincadeira, um pequeno exercício de tentar associar qual é a sensação que o seu corpo tem quando come algum tipo de comida doce, salgada, azeda, ou picante, ou ácida demais, ou sabor agridoce, por exemplo,
que sensação aquilo te causa a ponto de você conseguir relacionar isso com algum tipo de sentimento. Então, eu até tinha comentado, né, que a felicidade claramente é vista como doce, né? A doce, felicidade é doce, porque lembra coisas coloridas, lembra a sensação que a gente fica feliz quando come alguma coisa com açúcar, mas que para mim, por exemplo, a tristeza era salgada, talvez por lembrar o gosto que tem as lágrimas, né? Que ela é um pouco salgada também. Que talvez o amargo lembre um pouco a angústia, que faz aquele aperto, sabe? Que a raiva lembra um pouco o azedo, porque franze a gente todo, assim, na hora que a gente come, e quando a gente está com raiva, a gente contrai muito os nossos músculos, igual quando a gente põe uma coisa azeda na boca. E pensar um pouco sobre isso, assim, que talvez o amor seja agridoce, que a gente encontre esse equilíbrio entre salgado, entre doce, entre todos os outros aspectos para poder chegar a um fim, né? E aí fica um pouco esse convite até para entrar na proposta do exercício que a gente tem aqui, né, no nosso projeto mesmo, de para além de conversar com as pessoas da sua família, que eu fiz isso, foi um movimento muito interessante hoje, choveu uma lista para o nosso próximo reencontro, de um banquete já permeado por essas comidas que lembram muita coisa gostosa para todo mundo e que é nostálgico, assim, e talvez te traga essa sensação. E se você não está perto dessas pessoas, ligue e pede aquela receita. Ligue e pede aquela receita que você tanto estava afim de comer, que pode ser bem gostoso também. E eu E é acho que é um pouco isso. É muito interessante, Natália, porque a gente faz isso de forma intuitiva também, e culturalmente, né? Eu estava Sim. conversando com você mais cedo, e às vezes a gente descreve realmente alguns humores a partir dos sabores que a vida tem. Por exemplo, né? Das vezes que eu estava um pouco azeda, né? Será que eu chupei limão naquele momento, né? Assim, como as pessoas dizem também. E que a gente diz, por exemplo, né, que a pessoa, nossa, mas que pessoa doce, né? Que pessoa leve. E a gente entende isso intuitivamente também, né? O que é esse doce naquela pessoa? E é muito interessante você trazer esse aspecto, viu? Tenho certeza que já convidou as pessoas a conhecerem um pouco mais dos sabores que a vida tem, né? Dos sabores da memória, a partir dessas considerações tão bonitas. Tem algumas pessoas que escreveram aqui pra gente, viu? A Uhum. Sandra Helena também falou: estou viajando aqui em minha memória, nos sabores que encontro nela. E a Tati ela falou que esse momento realmente tem proporcionado essa degustação de sentir os sabores, sentar à mesa. A Sim. Raquel contou que na família dela tem concurso culinário agora na pandemia. E eu tô adorando Gente, eu isso. Eu tô querendo. adorei isso! Eu tô querendo instituir isso aqui também. Por favor, quem é da minha família que está aí vendo já sabe, o convite vai ser feito. É, exatamente. E que a gente possa também estender isso, né, para depois, no pós-pandemia. Quem sabe a Com gente não está se certeza. descobrindo um pouco mais a partir disso, né? Com E certeza. eu quero poder compartilhar com vocês o meu pão. A gente vai, com certeza, saindo depois disso, a gente vai criar uma nova sensação, né? A gente vai criar novas memórias desse momento. Se antes a gente tinha esses sabores da infância, né? Ou de algum momento específico da nossa vida, que agora seja por esse momento que a gente passou de tanta atenção, né? Aprendi a comer jiló, nem que você saiba Nossa! fazer isso. Ó, a gente já tem um juiz, tá? Do nosso concurso, que é o Leandro. Ele acabou de Ah, falar que se a gente perfeito. precisar. Mas é isso, pessoal. Ó, a Sandra Helena também está se candidatando a ser uma cobaia. Então, eu acho que a gente já conseguiu mesmo provocar nas pessoas esse gostinho gostoso também, que é o Ah, com afeto. certeza. Que a vida seja mais umami, por favor. Com certeza, Natália. E eu quero ser grata a você por estar aqui com a gente hoje, por trazer essas considerações tão bonitas, tão leves, tão gostosas, literalmente deliciosas, para a gente poder pensar sobre isso. E quero convidar todo mundo que está aqui que vocês possam experimentar, registrar um pouco desses sentimentos a partir disso que vocês ouviram. E quem sabe também daquilo que vocês vão trazer
quem sabe a partir de uma experimentação, né, de poder, quem sabe, fazer esse pão, ou um bolo, ou qualquer Criar seu coisa que caderninho de seja. receita, né? Isso, criar o seu caderninho de receitas. Registrem isso, e se vocês desejarem compartilhar conosco, tem o link aqui no nosso perfil do Acolhe, e temos também a oportunidade de vocês quiserem compartilhar nos stories, para a gente poder ver também o que vocês fizeram. Marquem a gente, marque o nosso perfil, para a gente poder ver. E marque também, por favor, uma hashtag que é observação sensível, tá? Para a gente poder também saber o que vocês estão partilhando, tá? Então, muito grata pela atenção, gratíssimo, Natália. Um grande abraço e um beijo em você, tá? Obrigada Um a beijo para você, todo Sara. mundo. Eu Foi tô um achando que o prazer estar pessoal. aqui. Ai, que bom, querida. Também tô bem feliz, viu, com essa oportunidade. Eu tô gostando que tá todo mundo comentando aqui, ó. O pessoal ficou bem provocado mesmo. Vai todo mundo sair daqui correndo para a cozinha porque deve ter dado fome. Isso mesmo. Ó, então, um, dois, três e já, hein? Um grande abraço, pessoal. Até terça-feira que vem, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, tá? Só que com um tema Isso, diferente. exatamente. Se você ainda não conhecia o projeto, acessa lá também no perfil, que vão ter todas as outras lives lá para vocês pensarem um pouquinho sobre todos esses sentidos da nossa vida. Tá Isso bom? mesmo. Tem todos os vídeos também das nossas lives no IGTV, tá? Do Isso. nosso perfil. Um grande abraço e um beijo, pessoal.